Você já sentiu que algo dentro de você, algo que você não entende completamente, está sabotando suas decisões, seus relacionamentos e até seus sonhos? Esse algo, Carl Jung chamou de sombra. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como a sombra que habita em você pode estar controlando sua vida sem que você perceba. Carl Jung, um dos maiores pensadores do século XX, acreditava que dentro de cada um de nós existe um lado obscuro, pensamentos, sentimentos e impulsos que preferimos ignorar. Ele chamava esse lado de sombra. Mas a sombra não desaparece só porque você não olha para ela. Pelo contrário, quanto mais você tenta escondê-la, mais poder ela ganha sobre você. A sombra, segundo Jung, é composta por tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. São características que a sociedade, a cultura ou até mesmo nossa família nos ensinaram a reprimir. Imagine que, quando você era criança, aprendeu que demonstrar raiva era algo errado. Então você reprimiu sua raiva. Mas ela não desapareceu, ela se escondeu. Esse é apenas um exemplo. A sombra pode ser formada por desejos, medos, impulsos e até talentos que você negligenciou. A sombra não é necessariamente má, ela é parte de você, e ignorá-la é o que a torna perigosa. Quanto mais você nega a sua sombra, mais ela age nas sombras, manipulando suas escolhas, destruindo relacionamentos e gerando comportamentos que você não entende. Mas como saber se a sombra está controlando sua vida? A resposta está nos seus padrões. Já percebeu que às vezes você reage de maneira exagerada em certas situações? Que se sente invejoso, mas não admite? Ou que se sabota quando está perto de alcançar algo importante? Esses são sinais de que a sombra está agindo. Ela age como um reflexo. Aquilo que você não aceita nos outros, muitas vezes, é o que você rejeita em si mesmo. A sombra também aparece em nossos relacionamentos. Já reparou como algumas pessoas parecem despertar algo em você? Raiva, ciúmes ou até admiração? Essas reações intensas geralmente são reflexos de aspectos da sua sombra que você não está enfrentando. A boa notícia é que você não precisa viver sob o controle da sombra. Jung nos ensinou que enfrentar a sombra é um processo de autoconhecimento profundo e libertador. Mas isso não significa destruí-la. Pelo contrário, significa integrá-la. A sombra não é algo a ser temido, é algo a ser compreendido. Reconheça seus gatilhos. Preste atenção às situações que despertam emoções intensas. Elas são pistas do que está escondido em sua sombra. Escreva sobre seus conflitos internos. Um diário pode ajudar você a explorar pensamentos e sentimentos reprimidos. Aceite suas imperfeições. O primeiro passo para integrar a sombra é parar de julgar a si mesmo. Lembre-se, a sombra não é sua inimiga. Ela é uma parte de você que precisa ser ouvida. Quando você a integra, ela deixa de controlar sua vida e se torna uma fonte de força e sabedoria. Enfrentar a sombra é uma jornada e não um destino. Carl Jung nos mostrou que aceitar a escuridão dentro de nós é o que nos torna verdadeiramente inteiros. Porque no final das contas, o verdadeiro poder não está em esconder quem somos, mas em abraçar a totalidade do nosso ser. A sombra, como Jung nos ensinou, não é apenas uma fonte de conflito interno, ela é também o portal para sua transformação. Dentro dela estão armazenadas partes importantes de quem você é, que foram rejeitadas ou esquecidas. Talvez sua sombra contenha talentos que você escondeu por medo do julgamento, ou emoções que, se compreendidas, podem trazer clareza e força. Jung dizia que o confronto com a sombra é inevitável para quem deseja crescer. Essa jornada não é confortável, porque exige olhar para o que você preferiria ignorar. Mas é nesse confronto que você encontra sua verdadeira essência. Afinal, não há luz sem escuridão. Jung identificava a sombra em mitos e histórias de heróis. Pense em todas as grandes narrativas. O herói sempre precisa descer ao submundo, enfrentar seus medos e derrotar o monstro. Mas o monstro não é apenas uma força externa. Ele é a projeção dos medos, das dúvidas e das fraquezas do herói.
Essa jornada do herói é um reflexo da sua própria vida. O monstro que você precisa enfrentar está dentro de você. É a sombra que carrega seus medos, mas também sua força. Quando você a enfrenta, descobre que ela não é um inimigo, mas um guia. Ela te ensina o que você precisa aprender para evoluir. Enfrentar a sombra não significa destruí-la, significa integrá-la. A luz e a escuridão não são opostas, elas se complementam. Jung dizia que a totalidade do ser humano só pode ser alcançada quando aceitamos tanto o que é belo quanto o que é feio dentro de nós. Integrar a sombra é reconhecer que você é uma combinação de forças, que seus defeitos podem ser sua maior fonte de aprendizado, que suas fraquezas podem revelar seu verdadeiro poder e, acima de tudo, que a aceitação da sua humanidade é o primeiro passo para se tornar completo. A sombra não é um monstro para ser temido. Ela é uma parte de você que apenas espera ser compreendida. E ao fazer isso, você não só transforma a sua vida, você se torna inteiro.